Olá, amadinhos! Chegou o grande momento, da nossa revisão. Aula 83.2. Vamos lá? Começando a sintaxe de regência, regência verbal e regência nominal. Regência nominal, o que é isso, amadinha? É a relação de dependência entre o nome. Esse nome pode ser o substantivo, o adjetivo ou o advérbio e o seu complemento. Lembrando que na regência nominal sempre terá o quê? Uma preposição, tá bom? Aqui, observando, né, nessa tirinha, esta situação. A professora fala o seguinte: escreva numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo do escuro? Aí o garoto: eu tenho medo de complementos nominais. Isso daqui porque é um estudante que não é da mediação tecnológica, né? Se ele tem medo de complemento nominal, ó, amadinha, tem que estudar com a amadinha. Vai acabar com esse medo, tá bom? Complementos nominais vai completar o sentido do nome. Nominal, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui este exemplo que fala tanto da regência nominal quanto da regência verbal. Que é a mesma coisa se eu falar assim, complemento verbal e complemento nominal. Tá certo? Aqui, ó, os professores identificaram as dificuldades de gramática. O termo regente verbal, olha só, é identificaram, tá? Ele é verbo transitivo direto, porque ele exige o complemento sem preposição. Qual é esse complemento verbal? As dificuldades de gramática, que ele é o quê? Objeto direto, ó, sem preposição. Então, termo regente, verbo, termo regido, objeto direto. Mas, continuando ainda, tem aqui as dificuldades. Dificuldade de quê? De gramática. Dificuldade é um nome, um substantivo. Só que a palavra dificuldade ainda fica pedindo algo, né? Dificuldade de quê? De gramática. Então, nós temos aqui o seguinte, né? O objeto direto é o termo regente, porque ele é o núcleo do objeto direto, que é o nome. E de gramática vai ser o quê? O complemento nominal, que é o termo regido, aquele que vem acompanhado da preposição. Beleza? E regência verbal. O que é regência verbal, né? Essa relação de dependência ou de subordinação entre o verbo e os termos que vai completar o seu sentido. E quais são esses termos? Pode ser objeto direto ou objeto indireto, ou os termos que vão caracterizá-lo, que são os adjuntos adverbiais, tá certo? Vamos lá. Aqui, o efeito de relação, né, de sentido, o efeito de sentido das relações de regência. Nós temos o aspirar, dependendo do sentido, ele pode ser objeto de verbo transitivo direto ou indireto. No caso aqui, o aspirar no sentido de absorver, inalar, ele vai ter a função de verbo transitivo direto. Aqui, ó, Calisto aspirou o aroma das flores. Calisto inalou o aroma, tá bom? Vamos ver o aspirar no sentido de desejar, almejar, pretender. Ele vai exigir a preposição e essa preposição vai ser a preposição a, tá certo? Então, vai ser verbo transitivo indireto. Ó. Sempre aspiremos a felicidade. Então, aqui, ó, pode observar que tem um azinho aí da preposição. Aqui, mais exemplos aqui, o aspirar no sentido de inalar, ó, ou absorver. Há máquinas que aspiram o pó do assoalho, absorvem, tá certo? Verbo transitivo direto. E aspirar, de desejar, de almejar, pretender, ó. Olha aqui a preposição. João aspirava a uma posição mais brilhante. Então, nós temos o quê?
verbo transitivo indireto. Tá certinho? Pronto, aqui terminando a nossa revisão, aguardando você lá no Tirando Dúvidas, tá certo? Trabalhamos hoje regência nominal, ou seja, quem vai reger é o nome. Esse nome pode ser representado pelo substantivo, pelo adjetivo ou advérbio. Regência nominal sempre com preposição. E a regência verbal pode vir com preposição ou não. Certinho? Pronto. Agora vamos diretamente, amadinho. Para onde? Para o nosso... O quê? Daqui a pouco para a nossa revisão. Tirando dúvida. Até lá. Olá, rapidão, hein? Vamos lá diretamente para o nosso momento tirando dúvidas para as atividades. Temos aqui a primeira questão. Substituindo-se os termos sublinhados em nunca apareceu um rapaz nenhum que se engraçasse dela. Assinale a alternativa na qual a regência nominal ou verbal se apresenta de acordo com a norma culta. Ó, letra A. Nunca surgiu rapaz nenhum que com ela se encantasse. B. Nunca soube de rapaz nenhum que se interessasse dela. C. Nunca ouviu falar sobre rapaz nenhum que lhe admirasse. D. Nunca apresentaram rapaz nenhum que lhe amasse. E. Nunca conheceu a rapaz algum que namorasse com ela. Então, amadinho, analisa aí essa expressão e marque a alternativa, tá bom? Que está de acordo com a norma culta. A, B, C, D ou E. Chegamos aqui ao gabarito. Letra A. Nunca surgiu rapaz nenhum que com ela se encantasse. Que encantasse o quê? O cantar com. Então, exige a preposição com. Belezinha? Vamos lá para a questão 2. A expressão destacada está empregada em conformidade com a regência da norma padrão da língua na seguinte frase. Ó, com a regência da norma padrão da língua. Olha só. A. O autor disse ter preferência pelo outono. B. A areia é um dos efeitos atribuídos sobre a praia. C. O cronista faz menção sobre um banho de mar. D. A água chegava contra o pescoço dos banhistas. E alguns permaneceram para a água até anoitecer. Então, você vai marcar a expressão que está de acordo com a norma padrão relacionada à regência. Então, A, B, C, D ou E, temos aqui a letra A, né? O autor disse ter preferência por quem? Ou pelo outono. Belezinha? Aqui nós temos uma regência que nominal. Preferência é nome. Vamos lá à questão 3. Indique onde há erro de regência nominal. Ó, letra A. Ele é muito apegado em bens materiais. B. Estamos fartos de tantas promessas. C. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. D. Ele intransigente nesse ponto do regulamento. E a confiança dos soldados no chefe era inabalável. Então, onde tá com erro de regência nominal? A, B, C, D ou E? Temos aqui, ó, letra A. Ele é muito apegado a quê? O apegado exige, ou seja, a preposição
a, não a preposição em. Belezinha? Estão entendendo, né? Apegado. Apegado é adjetivo. Nome, então, regência nominal. Pede a preposição a. Questão 4. Vejamos as seguintes frases. Ó. Aspiro a da manhã. Aspiro a este cargo. Prefiro isto, aquilo. Custa-me crer nos políticos. Ó, quanto à correção gramatical, podemos dizer que, letra A, só a primeira está errada. B, apenas a primeira está certa. C, somente a segunda está errada. C, D, todas estão erradas. E todas estão certas. Você sabe, já percebeu que alguns verbos exigem mais de uma regência, dependendo do significado, do sentido, ela pode exigir ou não preposição. Então, esse daqui você vai ter que lembrar daqueles macetes que foram passados. Ó, aspirar. Vamos pegar o verbo aspirar que está repetindo 2 vezes aí. Aí eu tenho aspirar no sentido de inalar, aspirar no sentido de almejar. Aí você tem a primeira, aspiro a da montanha. Ó, viu que não apareceu a preposição, tá? Aspiro o quê? O a. Inalo o quê? O a. Então, aqui tá ok. Aspiro a este cargo. Será que esse aspirar tá no mesmo sentido da primeira fase, da frase 1? Vamos lá, vamos trocar, vamos colocar com cheirar ou inalar. Inalo a este cargo. Fica esquisito, né? Então, não é no sentido de inalar. Mas será que assim, pretendo a este cargo, almejo a este cargo, viu só? Então, aí, ó, viu? Esse segundo aspirar, ele pede a preposição a, tá certo? A preposição a. Então, aqui, quanto à correção gramatical, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Então, aqui chegou, né? Nós chegamos ao gabarito. Todas estão corretas. Beleza? E na terceira fala assim, prefiro isto ou aquilo. Quando eu falo prefiro, aí o verbo está sendo verbo transitivo direto e indireto. Tá comparando um outro, tá dando sugestão para você escolher. Prefiro isto aí é verbo transitivo direto, o isto vai ser o objeto, né? E o aquilo vai ser o objeto indireto. Tá certo? Muito bem. Agora, terminando a primeira parte da atividade, vamos lá para a parte para você treinar, tá certo? Que é o Se Liga no Enem. Tá bom? Vamos resolver as questões do Enem aí, amadinhos. Aqui nós temos, né, como sempre, trago tirinha. É um gênero muito usado nas provas do Enem, pela banca, né? Temos também outros gêneros, como propaganda, poema, notícia de jornal e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Observando aqui, tem o seguinte, amadinho. Levante e pegue um sorvete para mim. Sim, mestre. Viu só? Eu hipnotizo ele, usa minha mente. Ah, ele usou a sua mente. Aqui estou, mestre. Olha só, considere as seguintes afirmações sobre os quadrinhos. Olha só. Observar aí, ó, as falas, as imagens, sempre analisando o todo, tá? Para poder responder as questões. Então, vamos lá. A transposição das falas do primeiro quadrinho para o discurso indireto deve ser: o rato ordenou ao menino que se levante e pegue um sorvete para ele.
E ele respondeu sim ao mestre. 2. No segundo quadrinho, o acréscimo de um completamento para o verbo hipnotizar está de acordo com a norma culta. Eu o hipnotizo. 3. A relação de sentido entre as orações do período eu hipnotizo e ele usa minha mente é de causa e consequência. 4. A frase levante e pegue um sorvete para mim me refrescar apresenta relação de acordo com a norma culta. Aí você, aluno, vai responder o seguinte: estão corretas apenas as afirmações. Letra A, 1 e 2. B, 1, 2 e 3. C, 1 e 3. D, 2 e 3. E 2, 3 e 4. Então, A, B, C, D ou E, olha só, alternativa letra D, ó. Então, ó, 2, no segundo quadrinho, o acréscimo de um complemento para o verbo hipnotizar está de acordo com a norma culta. Eu o hipnotizo, tá certo? E a 3, a relação de sentido entre as orações do período eu hipnotizo e ele usa a mente é de causa e consequência. Então, alternativa a letra D. Terminou a atividade, a correção. Vamos lá para o nosso clube de leitura, né? Com 4 obras, na unidade 3. Lucília, de José de Alencar. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Certinho? Faça o seu trabalhinho caprichado, amadinhos. E agora, quem apareceu aqui? Olha só, olha quem, olha só, eles. E com a presença ilustre, olha só, dos professores presenciais, tá certo? Aqui temos alguns alunos, belezinha? Olha só, a Purita, aqui no centro, que foi fazer atividade presencial aí com vocês. Beleza? Estou aguardando mais fotos, certinho? E aguardo para o cantinho de vocês de leitura. Aqui está na sala de aula, mas vocês podem mandar lá no seu cantinho preferido, tá certo? E finalizando aqui com a nossa mensagem, tá certo? Vamos lá! Até onde vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, não me sentiu com o coração. Clarice Lispector. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula, meus queridos. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.